construindo essa nação. O governo do estado pediu para Joel vir para cá, para que a gente faça em conjunto isso de ver cada ação que vocês estão propondo e dizer para vocês o que é possível e não o que não é possível fazer agora. No Rio Grande do Sul nós temos certeza que temos muito que avançar nessa questão da defesa das políticas públicas para a população tradicionais, e a CEPI trabalha não só com comunidades quilombolas, mas também com ciganos e comunidades de matriz africana, que são os terreiros. A CEPI está realizando sim um convênio com o INCRA, de repasse de recurso. Nós conseguimos tirar de alguns recursos que é destinado para a ação quilombola, que está dentro do PPQ orçado na CEPI, e vamos repassar para o INCRA, que é nessa ação de titulação de terra no Brasil. Estamos discutindo alguns casos mais delicados, avançados, que é preciso o INCRA avançar. Esse recurso está sendo repassado para a CEPI, essa informação para o INCRA, essa informação é correta, ok? E o objetivo é esse, de agilizar alguns processos de titulação de terra quilombola no Brasil, ok? Não dá para a gente dizer agora aqui para vocês quais os estados, não é possível, porque a gente não concluiu ainda essa conversa, esse diálogo. O recurso já está destinado e vai ser repassado para o INCRA. Estamos nos trâmites burocráticos e jurídicos que requer, tá bom? É um pouco mais de R$1 milhão, ok? Ação de titulação, as questões de titulação de terras quilombolas no Brasil. É isso. E tem vários casos, situações graves, e aí uma contribuição que a CEPI, em termos de recurso, poderia repassar agora, do montante de recurso que nós tínhamos para esse ano, para a ação de comunidades quilombolas, está sendo destinado esse recurso para essa ação de titulação. Ok? Sou militante do movimento negro e atualmente estou no governo do Estado. Esse seminário para discutir o plano estadual de políticas públicas para a comunidade quilombolas, em parceria com o governo federal, ele é importante no sentido de, primeiro, mobilizar as comunidades para fazer suas reivindicações, apresentar concretamente as suas demandas, e segundo, porque mobiliza os governos, tanto estadual e federal, para viabilizar essas políticas. A partir do que foi levantado, deverá ser construído o plano estadual de políticas públicas para comunidades quilombolas. E esse plano, o governo estadual deverá fazer adesão ao PQP, que é o Programa Brasil Quilombola, que envolve todos os ministérios do governo federal e todas as secretarias do governo estadual, porque as demandas elas são das diversas áreas. Aqui nós estamos aqui há 3 dias fazendo esse levantamento e diagnóstico às comunidades, dizendo o que é fundamental, o que é prioritário para as suas comunidades, que vai desde saúde, educação, infraestrutura, regularização dos territórios, habitação, saneamento, enfim, são tudo aquilo que garante uma qualidade de vida para a comunidade. Que é confundir a Defensoria Pública da União com o Ministério Público Federal. São 2 entidades diferentes na sua atuação, elas se cruzam em alguns momentos, mas muitas das vezes a gente é confundido porque é aquele que quer fiscalizar. E apesar de a Defensoria ser um órgão do governo, do Ministério da Justiça, 80% das demandas da Defensoria Pública é contra o próprio governo. Do nosso ponto de vista, nossa Constituição tem um primeiro ano, certo? É outra história, completamente diferenciada. Agora, para levar
pautas para levar, pedidos para o Ministério da Educação, para o Ministério do Planejamento, para a Secretaria Estadual da Educação, e pedir alguma coisa, você tem que levar números. Você tem que levar números. Temos mais de 40 comunidades participando, em torno de 200 pessoas participando do seminário, e a expectativa é que na conclusão do plano a gente veja efetivamente as políticas públicas para as comunidades quilombolas acontecendo. Tem a questão previdenciária, que é uma das atuações mais fortes da Defensoria Pública da União. Né? O acesso à pensão, o acesso à aposentadoria, o acesso à saúde. E o INSS pede documentos. Não, eu sou agricultora, prove que é. E a prova que se dá é através de tem que ter a terra e não tem. Bem, há grandes dificuldades para os quilombolas acessar vários programas sociais. E aí é que entra a Defensoria Pública da União. Acesso a ferramentas como rádio, TV e celular, tá? Porque nos foi demandado isso, que fizéssemos metas e ações, e é isso que a gente está fazendo. Você tem que levar números. Você tem que levar números. Não tenho visto os jovens quilombolas, principalmente lá em Jaguarão, como maneira ingressarem nas universidades. E matando 500 mil jovens negros numa década, né? Daí vem falar em números. Nós entendemos que a primeira ação relacionada à regularização fundiária pelo Estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos, existe um decreto que é de 2002, que é o 41.498, que ele estabelece a forma, como vai ser feito essa regularização fundiária por parte do Estado. Só que na época era o Gabinete de Reforma Agrária e a Secretaria do Trabalho que eram responsáveis por essa questão. E a Secretaria de Desenvolvimento Rural não existia até então. Então, o que nós estamos propondo aqui se elabore um decreto estadual passando para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do DEPAC, que é o Departamento de Pesca, Aquicultura, Quilombolas e Indígenas, e o Departamento de Desenvolvimento Agrário, a responsabilidade pela regularização fundiária de territórios quilombolas. E para isso a gente está propondo que se faça uma análise do decreto que já existe, né, uma reformulação do decreto que já existe, junto com a possibilidade de a gente buscar o decreto. A gente não está pedindo para abolir o decreto 4887 de maneira alguma. Fique claro que a gente continua fortalecendo a manutenção do 4887. O que a gente quer a partir do 4887, que estabelece para o INCRA isso, ver o que é gargalo, o que é dificuldade nesse decreto, que a gente possa aprimorar num decreto estadual, passando para a SDR, com os avanços que a gente considerou, que a gente analisou os passo a passo que o 487 coloca, e a gente acha que tem que ser feito uma análise desses documentos, junto com a Instrução Normativa 20 do INCRA de 2005, para a gente avançar nesse processo da elaboração do decreto. Nós entendemos que o processo de regularização fundiária ele não é descolado entre o nível estadual e federal. Então, a criação de uma diretoria nacional de regularização fundiária no INCRA, para a gente considera que isso é de fundamental importância, porque a gente está dentro do INCRA hoje com uma coordenação nacional de quilombos. Então, o que significa que a estrutura nos estados, ela não dá conta do tamanho como a gente ouviu o superintendente falar, de estrutura, não tem, porque hoje no INCRA essa ação, ela não tem um status que deveria ter. Ela tem uma coordenação, não tem uma diretoria, como as outras temáticas, os outros públicos que o INCRA, o público da reforma agrária, existem diretorias para tratar disso. E a questão de quilombo continua, depois de 8 anos, com uma coordenação sem nenhuma estrutura, e significa que isso rebate para os estados. A gente precisa que, junto com o processo de regularização fundiária, se garanta esse fortalecimento das lideranças das comunidades quilombolas. E isso tem que ser permanente, não em editais pontuais, mas um plano nacional de desenvolvimento quilombola. Mas um plano nacional, um desenvolvimento que a gente está discutindo inclusão produtiva aqui, educação do outro lado,
habitação para o outro, saúde para o outro. A gente acha que é necessário um plano nacional de desenvolvimento para as comunidades, e aí não é só um plano para o estado do Rio Grande do Sul, é um plano nacional para o estado brasileiro. Outra ação que é necessária conjunta com a ação de regularização fundiária é um plano de segurança das lideranças quilombolas. A gente sabe que em todas as comunidades, ou na maioria delas, as lideranças ou têm que ficar um tempo afastado da sua comunidade quando inicia o pleito, ou vem realmente sendo alvejados, vem sofrendo com esse processo. A gente sabe de muitas lideranças que estão morando em outras regiões, se comunicam com as suas comunidades por telefone, aparecem rapidamente na comunidade, efetivamente porque não tem mais segurança de circular pela região. Então, é extremamente importante e urgente que se pense, sim, junto com o plano de regularização fundiária, um plano de segurança para as lideranças dessas comunidades. Outra situação que está começando a acontecer aqui no estado, de comunidades que foram tituladas e agora estão com uma dívida de IPTU, ITR, e estão com isso sendo já executado. Né? A família Silva está com uma execução de R$14 mil. Isso não está. Isso é família Silva, mas no Brasil a gente sabe que tem comunidades numa situação bem pior. A área da família Silva foi considerada pelo município de Porto Alegre, pela Câmara de Vereadores, como área de interesse cultural e social. Essa é uma área que está gravada dessa forma, mas mesmo assim não impede dela ser cobrada IPTU da área. Nós sabemos que as igrejas, que alguns espaços não pagam imposto IPTU. E por que a comunidade, que a área que foi gravada como área de interesse social e cultural, está sendo cobrado, está sendo agora cobrado judicialmente esse IPTU. Então, se eles estão devendo IPTU, o projeto de habitação da família Silva não pode andar. A gente solicita também que o Ministério, que essa plenária encaminhe para o Ministério Público Federal o pedido de audiência pública para relacionar a situação das comunidades como Júlio Borges e Linhafão, que vão sofrer ações com a implementação de barragens. Que a CEPI ajude a pensar, a gente o Ministério das Comunicações ontem aqui, mas assim, ajude a pensar uma forma de melhorar a comunicação entre as comunidades, né? Estabelecer uma forma de comunicação via orelhões, alguma forma que as comunidades possam se comunicar de uma forma mais ágil entre si. Eu gostaria que efetivamente as ações que a gente está estabelecendo, que a gente está demandando aqui, que elas não fiquem no papel, não fiquem engavetadas, que elas se efetivem, porque a gente vir ficar um dia, 2 dias, 3 dias e sair daqui com a sensação de que, bom, mais um seminário vai passar e a gente, o que será que vai mudar disso? A gente gostaria realmente que nós assumimos um compromisso entre nós, como estávamos discutindo nos grupos, que o que a gente está falando tenha concretude, tenha objetividade. Então, que a gente possa sair desse seminário com um compromisso firmado entre o governo federal, através da CEPI, e entre o governo estadual, através da SDR, que efetivamente essas ações sejam aqui no acesso à terra, sejam nos outros grupos, que isso efetivamente possa acontecer, para a gente mais uma vez não ter que se decepcionar com essas questões. E a gente quer realmente que saia assinado esse compromisso entre o governo federal e o governo estadual perante as comunidades e as assessorias, as parcerias aqui, que isso saia do papel efetivamente. Nós não vamos aqui dizer para vocês e assumir compromissos, nós, CEPI, que a gente não possa cumprir. Tá? Brasil, em porão de navio, negreiro, sofri tanta dor, humilhação e horror no cativeiro. Rompi correntes, botei fogo na senzala, fui
pra Serra da Barriga conhecer Palmares, quero um sonho.